Fala pessoal, bem-vindo ao Guia do Crédito Imobiliário e hoje eu vou falar com vocês em geral sobre o financiamento imobiliário. Vou passar como que funciona basicamente uma estrutura de um financiamento no Brasil, fechou? Para iniciar, pessoal, o que é importante a gente entender? O que estrutura, o que faz o financiamento imobiliário fazer sentido para o cliente, fazer sentido para o banco, que é basicamente a forma que o financiamento é sustentado. Então, quando a gente fala de um financiamento imobiliário, é a seguinte operação: um banco, uma instituição financeira, um exemplo Caixa, o Santander, o Bradesco, o Itaú, ele tem uma fonte de recurso que ele pega esse recurso e empresta para um terceiro ganhando um percentual, que é o que a gente chama de spread. Então é um exemplo: a Caixa pega dinheiro da conta de FGTS de um cliente, pega lá 5%, pega esse dinheiro, empresta para um cliente final, para outra pessoa que está querendo comprar o imóvel a 10%. Então, um exemplo, pegou a 5 e emprestou a 10. Ela teve um ganho aí de 5% na operação. Isso é o que a gente chama de spread e isso é o que faz o financiamento fazer sentido financeiramente para um banco. Fechou? Então, toda vez que a gente fala de um financiamento, essa é a estrutura principal. Pegar o dinheiro de um lugar mais barato e emprestar para um terceiro, ganhando um percentual. E, é claro, ele assume o risco desse recurso que ele pegou. Até por isso que ele tem que garantir sempre uma inadimplência baixa dos seus contratos. Então, ele tem que garantir que o pessoal pague ele, porque ele tem que pagar esse recurso aqui da onde ele pegou. Fechou? E quando a gente fala dessas fontes de recurso, hoje no Brasil a gente tem duas principais, que é o FGTS, então aquele recurso que todo empregador deposita na conta do trabalhador no final do mês, junto com o pagamento, pagou, deposita um valor de FGTS na conta do trabalhador. Esse recurso de FGTS está lá de forma fictícia, então, por exemplo, fica lá R$ 1.000. Esse valor que está de R$ 1.000 na conta do FGTS é só para registro. Porque esse dinheiro aqui ele está sendo emprestado para outras pessoas e esse dinheiro o banco está ganhando um rendimento com esse dinheiro e esse rendimento ele está repassando uma parte para o cliente que emprestou o dinheiro. Então isso é o que sustenta a correção do FGTS, por exemplo. Então o FGTS, o banco pegou esse dinheiro, emprestou ganhando um percentual e desse percentual que o banco ganhou ele devolve um percentual para quem está para quem basicamente de onde ele pegou esse recurso. Ele pega o dinheiro, empresta, devolve um percentual de quem ele pegou esse recurso. Fechou? E a gente tem essa principal fonte, que inclusive é uma fonte que sustenta hoje o Minha Casa Minha Vida, e até pelo FGTS tem uma correção barata hoje, render muito pouco na conta do cliente, na conta do trabalhador, que o banco consegue oferecer linhas de crédito como Minha Casa Minha Vida, que a taxa de juros é mais atrativa, é algo mais barato do que as outras fontes de recursos que o mercado poderia oferecer. E fora essa do FGTS, a gente também tem a opção do SPPE, que essa é basicamente uma fonte que ela é mais oferecida até por outros bancos. Quando a gente fala do FGTS, principalmente a Caixa, até pela Caixa ser responsável pelos recebimentos de FGTS dos trabalhadores. E agora o SPPE, ele é um geralzão, tá? Praticamente todos os bancos eles têm uma opção de financiamento que é sustentada pelo SPPE, que é basicamente os recursos das contas de poupança. Então todo recurso que eu vou lá deposito numa conta de poupança, ele fica lá um valor fictício e esse valor que você depositou, o banco ele pega ele, empresta para outra pessoa, ganha um percentual e te devolve um percentual na sua conta poupança, que é o que garante as correções que normalmente você vai ter aí numa conta poupança de algum banco. E até um detalhe, pessoal, essa é uma fonte que hoje está muito em discussão, porque cada vez mais os perfis de cliente eles estão querendo investir mais, eles estão procurando outros locais para deixar o seu dinheiro aplicado, não só a poupança, que é o mais comum há vários anos. Então a fonte de recurso, que é a poupança, ela está secando, então cada vez mais a gente tem menos pessoas deixando o seu dinheiro parado em uma conta poupança. E até o que a gente provavelmente vai ver nos anos seguintes, nos próximos anos, é uma criação de uma nova fonte de recurso principal, outra fonte de recurso que continue a sustentar os financiamentos imobiliários. O financiamento vai acabar se o SPPE vai acabar? Provavelmente não. Ele vai ficar mais caro do que o SPPE consegue oferecer hoje? Provavelmente sim, porque a fonte de recurso ela vai se tornar mais cara também. Inclusive hoje até a Caixa ela já oferece uma linha de crédito que não é
abastecida pela poupança até como uma nova forma de emprestar esse dinheiro. Ela já está trabalhando em cima disso e cada vez a gente está vendo mais a discussão sobre novas fontes de recurso para continuar sustentando o financiamento imobiliário no Brasil. Fechou? De início é isso, tá? É entender essa estrutura que sustenta financeiramente o financiamento. É uma fonte de recurso mais barata que o banco pega e empresta para um cliente final, ganhando um percentual, que esse percentual que ele empresta consiga pagar a fonte de recurso com uma leve correção, com o valor corrigindo um pouquinho para essa pessoa que ele pegou o dinheiro emprestado, e que ele ganhe com um percentual também nesse empréstimo final, por ter assumido o risco do cliente que vai pagar essa parcela para ele, por exemplo. Fechou? E pessoal, quando a gente fala da onde vem o recurso, a gente tem também as modalidades que são oferecidas, que é as modalidades que são contratadas, é o que vai vir no seu contrato, que tira esse recurso dessa fonte para poder emprestar para o cliente. E hoje a gente tem duas principais modalidades, que é o Minha Casa Minha Vida, que normalmente é direcionada para o cliente de perfil mais médio, baixo, que é o imóvel popular, praticamente, tá? Então, Minha Casa Minha Vida, imóvel popular, e por ser uma modalidade direcionada para um cliente de um padrão de renda menor, ela justamente tira o recurso das contas do FGTS, até para conseguir dar o benefício de uma taxa de juro mais barata, tá? Então, Minha Casa Minha Vida pega o dinheiro do FGTS e empresta para o cliente final, fechou? Até por isso que ele consegue ter esse desconto, não desconto, né? Mas consegue ter o benefício dessa taxa de juro mais barata, ele consegue ter uma parcela mais barata devido a essa taxa de juro mais barata. E isso aqui, essa modalidade exclusivamente Caixa, tá? Hoje você não tem outros bancos oferecendo o Minha Casa Minha Vida a não ser a Caixa. No passado o Banco do Brasil já chegou a oferecer, mas hoje somente a Caixa. A Caixa é exclusiva, até por isso que o crédito imobiliário, a Caixa domina o mercado, porque o Minha Casa Minha Vida ele tem um volume muito grande de contratação. Então, basicamente, o Minha Casa Minha Vida até sustenta o percentual de mercado que a Caixa tem em relação aos financiamentos imobiliários. Fechou? E a gente também tem a modalidade do SPPE, que o SPPE praticamente todos os bancos oferecem, que é uma modalidade voltada mais para o cliente de poder aquisitivo maior. Então, o cara que ganha mais ou o cara que já tem um imóvel, isso vai ser direcionado, esse cliente vai ser direcionado para a modalidade do SPPE. E a modalidade do SPPE, ela retira recursos das contas poupanças, tá? E quando a gente fala SPPE, a sigla significa até o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é basicamente a conta poupança. Então, a SPPE, você contrata um financiamento na modalidade do SPPE, e essa modalidade ela tira dinheiro das contas poupança e te empresta. Então, você tem hoje essas duas principais modalidades que são oferecidas, que é o Minha Casa Minha Vida, cliente de perfil mais popular, normalmente renda até R$12.000, e a gente tem o perfil e a modalidade do SPPE, que é para clientes de perfil mais arrojados, clientes que têm um poder aquisitivo maior, tá? Em ambas as modalidades, você sempre vai ter uma instituição financeira fazendo a ponte para o recurso inicial, tá? Então, eu não consigo, eu quero lá, vou fazer um contrato, vou pegar o dinheiro lá direto da FGTS. Não, você tem uma instituição financeira que faz a ponte, que tira o recurso da fonte e te empresta assumindo o risco, assumindo que você tem que pagar a parcela, tá? Então, a instituição financeira ela pega esse dinheiro e assume o risco referente aos pagamentos. E seguindo, pessoal, quando a gente fala das modalidades, a gente tem as regras para que você seja enquadrado em cada modalidade, tá? E um detalhe, fora essas modalidades, existem sim outras modalidades de empréstimo, tá? Mas principal no Brasil hoje é o Minha Casa Minha Vida e o SPPE. A partir dos próximos anos, provavelmente a gente vai ouvir falar mais de novas modalidades, principalmente vinculadas ao CDI do banco, modalidades de taxa de juros mais variáveis, tá? Mas hoje o que realmente é contratado e funciona é o Minha Casa Minha Vida e SPPE, fechou? Regras das modalidades. Quando a gente fala do Minha Casa Minha Vida, são clientes de perfil de até R$12.000 de renda. A gente tem a característica desse cara ser imóvel na região que o cara mora, por exemplo. Então, o cara mora em Goiânia, ele poderia comprar imóvel em Goiânia ou nas cidades limítrofes. Um exemplo, cidades vizinhas, por exemplo, Aparecida, Trindade, Goianira,
todas as cidades que são vizinhas de Goiânia ele poderia comprar. E ele não poderia ter imóveis em nenhuma dessas cidades, tá? Então, por exemplo, esse cara mora em Goiânia, tem um imóvel em Aparecida, ele pode fazer pelo Minha Casa Minha Vida? Não, porque são cidades praticamente vizinhas. Não praticamente vizinhas, são cidades vizinhas. Agora esse cara tem um imóvel em Goiânia, ele tem um imóvel no Pará e ele quer comprar um imóvel em Goiânia. Ele pode fazer? Pode, porque o imóvel ele não é vizinho à cidade que ele está querendo comprar. Fechou? Detalhe, ele não pode ter financiamento em território nacional, então se esse imóvel que ele tem no Pará ele tiver um financiamento lá, ele não poderia fazer. Então o imóvel que ele tem não pode estar vinculado a um financiamento imobiliário. Fechou? E detalhe, cara, o Minha Casa Minha Vida ele é destinado para moradia, tá? Então o cliente que quer comprar pelo Minha Casa Minha Vida, ou ele tem que morar ou ele tem que residir na cidade que ele tem, desculpa, ele tem que morar ou ele tem que trabalhar na cidade que ele está querendo comprar um imóvel. Agora, se ele quer comprar um imóvel em Goiânia, tem uma carteira assinada em outra cidade, tem uma cidade distante, por exemplo, ele não poderia comprar em Goiânia, a não ser que o emprego se justifique que ele seja um home office, por exemplo, que ele que a carteira dele é assinada em outro estado, por exemplo, mas ele trabalha remotamente. Faz sentido. Agora, se for algo que não faça sentido ser um serviço remoto, não passaria, não daria para dar andamento no processo, tá? Então essas são as regras principais para enquadrar na Minha Casa Minha Vida. Renda até R$ 12.000, ele não pode ter imóvel na região que ele está querendo comprar, ele não pode ter financiamento ativo no território nacional e o imóvel tem que ser destinado para moradia própria, tá? Isso aqui é importante, o pessoal confunde muito querer usar o Minha Casa Minha Vida para investir. Cara, a regra do produto não é para isso, a regra do produto é para moradia. Até por isso que você tem um benefício de uma taxa de juros mais atrativa, uma taxa de juros mais barata. Fechou? E quando a gente vai para regras do SPPE, eu falo que o SPPE é praticamente um livre contrato. Então, o banco ele não tem regras específicas para poder contratar no SPPE. E claro que depende de cada instituição bancária ela tem seu perfil de trabalhar, tá? Mas em geral o SPPE, se o cara tem renda, se ele demonstra que consegue pagar essa parcela que não está comprometido, o banco vai ter uma opção de contrato que vai conseguir oferecer alguma coisa para ele, tá? Então, mesmo que ele pague um pouco mais caro, tem uma modalidade de SPPE que vai atender a necessidade desse cara aqui. Então, é basicamente um livre contrato. Se o cara tem renda, ele contrata, tá? Então, o cara consegue pagar a parcela, está dentro das características do que o banco quer de perfil de cliente, vai ter um contrato disponibilizado pelo SPPE para ele fazer a aquisição desse imóvel, tá? E é claro, tá? SPPE é sempre mais caro do que o Minha Casa Minha Vida. Dificilmente você vai ver casos que o SPPE ele está mais barato que o Minha Casa Minha Vida. A gente já até chegou a ter esse perfil, mas foi quando a gente tinha uma taxa Selic a 2%. Tá? Depois que a taxa Selic subiu, acabou. A gente não tem mais esse perfil de SPPE maior do que o Minha Casa Minha Vida. E é muito difícil você ver isso. Fechou? Regras da modalidade, em geral, é isso. O que é importante vocês se atentarem? Cara, se for Minha Casa Minha Vida, o cara tem que estar comprando para moradia. É o cara que está comprando para ele morar. Se saiu disso aqui, normalmente ele vai pro caso do SPPE. Tranquilo? Seguindo, a gente tem as opções de pagamento, que é basicamente o que a gente chama de sistema de amortização, que é a forma que esse cliente vai querer pagar a parcela dele, tá? Hoje a gente tem duas principais opções, que a primeira opção é a tabela SAC. Então, quando a gente fala de tabela SAC, é um pagamento de parcela decrescente. Ele inicia normalmente pagando um valor mais caro de parcela, só que mensalmente em cada pagamento ela vai reduzindo. E quando a gente fala da SAC, a gente fala do sistema de amortização constante. Então, todo mês ele tem o mesmo valor de amortização. Parcela 1, está amortizando aqui R$ 1.000. Parcela 2, amortizando mais R$ 1.000. Parcela 3, mais R$ 1.000. Então, a amortização, quando a gente fala da SAC, ela é constante. Fechou? E uma característica da SAC, normalmente você vai quitar o financiamento mais rápido. E por estar quitando o financiamento mais rápido, você vai ter um custo final de juros menor. Então, se a gente for falar de uma contratação aí de 420 meses e a pessoa tiver a intenção de usar os 420 meses para pagar esse financiamento, a SAC é que normalmente vai ter um benefício de uma taxa de juros mais barata. Tá? Não a taxa de juros, mas o custo final de juros mais barato. E quando a gente fala da price, é uma parcela linear. Normalmente a parcela já vai vir um valor médio aqui e vai seguir esse valor até o final do prazo. Quando a gente fala dessa quitação no prazo máximo, normalmente a price ela vai te oferecer
um custo maior de juros. Então, no final do seu contrato, você vai estar pagando mais juros na price do que a saque. Necessariamente vai acontecer assim? Cara, não, porque depende do perfil do cliente. Se o cliente ele tem a intenção de quitar o financiamento dele de forma antecipada, ele tem que fazer a conta dessas amortizações que ele pretende fazer para poder entender se a saque ou a price que vai atender melhor a necessidade da pessoa. O que eu oriento? Cara, simula as duas, apresenta para o cliente e fala para ele, olha cara, você tem essa opção, na saque você vai iniciar pagando um valor de parcela maior, mas ela vai decrescendo mensalmente e no final do seu contrato você vai estar pagando menos juros. Isso sem considerar a amortização. Price, você já vai iniciar o seu valor numa parcela menor e ela vai se manter nesse valor durante todo o prazo. Porém, você vai ter provavelmente um custo maior de juros se você for quitar no prazo máximo que seu financiamento oferece. E um detalhe, pessoal, um adendo. Quando você for simular, se você for fazer uma relação das parcelas reduzindo na saque com a parcela da price, normalmente em torno aí de 10 anos é quando a tabela saque começa a alcançar o valor da parcela price, tá? Então isso é muito importante você demonstrar para o cliente, porque, cara, a saque vai ter um custo final de juros menor? Só que vai vir uma parcela inicial maior. Então você tem que ver se essa parcela inicial maior atende a necessidade do seu cliente, tá? Quando a gente fala de financiamentos feitos pelo Minha Casa Minha Vida, cara, é esmagador, assim, o percentual de pessoas que fazem pela price é muito maior. Por quê? Parcela menor, até a necessidade de renda desse cara aqui vai ser menor. E normalmente quando como a parcela já está num valor menor e o cara tem renda para comportar, normalmente libera mais financiamento. Tá? Então, nos casos da price, normalmente você vai ter uma liberação de financiamento maior do que a da saque. E até por isso que no Minha Casa Minha Vida o pessoal costuma preferir pela questão da price, porque quanto maior o financiamento, menor o valor de entrada. Menor o valor de entrada, melhor para o cliente do Minha Casa Minha Vida. Necessariamente vai acontecer isso? Cara, não, o seu cliente ele pode contratar pelo Minha Casa Minha Vida também na saque, mas normalmente vai ser mais interessante no Minha Casa Minha Vida pela price, pelo valor da entrada e pela parcela que esse cara quer pagar. O cara do Minha Casa Minha Vida, ele normalmente ele tem um orçamento mais apertado. Então, quanto menor a parcela dele, melhor normalmente vai ser para ele fazer o pagamento das parcelas. Fechou? Quando a gente fala do SPPE, aí tem que ser simulado, tá? Se a gente for falar hoje, no cenário atual, a saque é que está sendo mais contratada, porque hoje a saque tem um percentual de financiamento maior do que a price. Mas quando a gente tinha isso aqui pau a pau, a saque tinha o mesmo percentual de financiamento que a price, normalmente o pessoal tendia a ir para a price. Muito pela questão da parcela, tá? Hoje o cliente final ele procura muito o valor da parcela, tá? Então a price, em grande maioria, ela é contratada pelo valor da parcela, tá? Mesmo ela tendo um custo final de juros maior, eles preferem optar pela price pela questão do valor da parcela. E acaba que hoje, pela questão da amortização, o cara consegue quitar de forma antecipada e reduzindo essa diferença de juros a mais que ele iria pagar. E quando a gente fala de sistema de amortização, é isso, tá? Não tem muito o que aprofundar, e isso é uma escolha muito pessoal do cliente. Então, simule as duas opções, apresente quais são as diferenças e deixe o seu cliente escolher. Essa é uma escolha que o seu cliente tem que fazer, porque é ele quem vai pagar essa parcela. Fechou? Seguindo, pessoal, a gente fala dos prazos, tá? Prazo de financiamento, em geral, de 120 meses até 420 meses. O que você tem que se atentar? O prazo de 420 meses é o máximo que os produtos são oferecidos, mas isso aqui pode ser limitado também pela idade do cliente. A gente fala dos financiamentos que o cliente ele tem, a gente fala não, os bancos determinam que no financiamento o cliente ele tem que estar com o financiamento dele quitado até completar 80 anos e 5 meses. Então, exemplo, se o cara tem 40 anos, ele ainda tem 40 anos para poder pagar o financiamento dele. Esse cara consegue contratar em 420 meses, porque ele tem margem, tá? Agora, por exemplo, o cara fez 50 anos. Em teoria, ele tem só mais 30 anos para poder fazer o pagamento do financiamento. O prazo de 420 meses desse aqui seria já reduzido, que o 420 meses representa 35 anos. Então, se ele já não tem mais 35 anos para chegar nos 80 anos e 5 meses, se reduziria 5 anos. O prazo dele máximo seria 360, um exemplo. Agora, o cara, quanto mais velho, normalmente menor o prazo vai ser para pagamento, tá? Então, quando o cara de 45 anos para frente, cada mês que passa é um mês a menos que ele consegue de prazo na contratação.
E um detalhe muito importante, tá? Você tem as duas opções. O cara pode contratar em 120 meses, mas é sempre recomendado que se contrate no prazo máximo. Por quê? Quando a pessoa contrata um financiamento em 120 meses, ela já vai ter uma obrigação de um pagamento de uma parcela num valor maior. Então ele já contrata e obrigatoriamente todo mês ele tem que a obrigação de pagar essa parcela num valor superior. Quando a gente contrata em 420 meses, como a parcela ela é diluída em um período maior, o valor da parcela desse cara vai ser menor. Tá? Então o compromisso financeiro que ele tem mensalmente é menor. Então significa que tem um mês aqui que eu estou mais apertado, não vou conseguir pagar, estou mais apertado, a parcela vai correr um valor alto no meu orçamento. Beleza, ele tem um compromisso financeiro menor porque a parcela dele está mais diluída. Agora, se o cara tem 120 meses de prazo, obrigatoriamente ele tem que arrumar um jeito de arcar com essa parcela. Então acaba que fica melhor contratando em 420 meses porque ele consegue diluir mais o pagamento dele, ele consegue ter um compromisso menor de parcela. E acaba que se ele quiser ele pode quitar de forma antecipada. Então contratou em 420 meses, ele pode ir amortizando mensalmente por conta própria e vai chegar um período que ele vai quitar o financiamento dele. Então, se ele, por exemplo, se ele contratou em 420 meses, mas com as amortizações próprias ele quita em 120, ele vai ter o mesmo custo de juros que um cara que contratou em 120, porque o que importa nesse caso aí foi o prazo. Fechou? Então, sempre importante orientar seu cliente que ele tem sim a opção de contratar em 120 meses, mas que o recomendado é que ele contrate em 420, porque ele pode fazer a quitação de forma antecipada. O prazo mínimo quem vai determinar é ele. Tranquilo? E pessoal, referente a financiamento, é isso, tá? Isso aqui foi um geralzão do financiamento para vocês terem uma base de como é que eles funcionam, tá? E a gente vai sempre aprofundando mais e dando uma noção melhor para vocês de como é que isso funciona, fechou? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, que me apoia aqui a continuar fazendo mais conteúdos para vocês. E caso vocês tenham interesse em entender um pouco mais, a gente tem o meu Instagram aí disponível para vocês poderem visitar e ver lá também conteúdos. E também tem o meu WhatsApp, caso vocês precisem de alguma dúvida, algum processo que vocês estão precisando de um auxílio, a gente sempre fica à disposição para poder atender vocês, fechou? E pessoal, é isso, tá? Essa foi a aula de hoje. Acompanhe sempre o canal aí que a gente sempre vai estar postando mais coisas sobre financiamento imobiliário. Qualquer dúvida a gente fica à disposição e até a próxima.